Toda história de amor tem um momento crucial, a confissão. Mas e se a confissão mais importante não for um evento, mas um processo? E se, no momento em que as palavras "eu te amo" são finalmente ditas, o amor já tiver sido confessado, provado e aceito em silêncio dezenas de vezes? Nesta análise final de Kaoru Hana, vamos ver que a história desafia a própria gramática dos romances. Ela nos ensina que a declaração verbal é apenas o ruído final. A verdadeira confissão é a arquitetura invisível de segurança psicológica construída momento a momento. Vamos seguir a jornada final do Rintaro e da Kaoruko, dissecando os gestos não ditos e as verdades compartilhadas sem palavras. Veremos que o clímax da história não é a grande declaração, mas a fundação de confiança que a tornou, no fim das contas, uma mera formalidade. Hoje, na Sala Branca, não vamos testemunhar uma confissão, vamos desvendar como ela já havia sido feita. Após a clareza silenciosa do aquário, o Rintaro carrega o peso de uma nova verdade. Um peso que é visível em seu rosto. Mas como essa história nos ensinou, a resposta para o peso interno é geralmente encontrada no solo fértil das conexões externas. O catalisador é a chegada inesperada da Kaoruko e da Subaru na casa do Rintaro, que até então não tinha levado seus amigos para visitar pela primeira vez. E nesse ambiente, cercado pela segurança da sua família e das amizades que ele lutou para construir, o Rintaro finalmente se sentiu seguro o suficiente para fazer sua confissão mais profunda. Não uma confissão de amor, mas a confissão da origem da sua fachada. Ele conta a história do padeiro, e aqui entendemos a verdade. O cabelo louro e os brincos nunca foram um ato de rebeldia, foram um ato de esperança. Uma tentativa de um garoto solitário de emular a imagem de alguém que parecia diferente e feliz. Essa escolha se tornou um filtro inconsciente. A aparência que afastava as pessoas superficiais era a mesma que atraía aqueles dispostos a olhar além dela. Os seus amigos, Kaoruko. A sua fachada, criada para buscar a felicidade, acabou se tornando a ferramenta que o guiou até as pessoas que lhe trariam essa felicidade. O obrigado que ele dá à sua mãe não é apenas por permitir a mudança, é o reconhecimento de que o apoio familiar foi a fundação que permitiu que todo o seu crescimento acontecesse. Este momento comprova tudo que vimos na parte 2. É a prova de que o solo da amizade, agora tão fértil que o Rintaro pode, finalmente, expor suas raízes mais profundas sem medo. E com essa vulnerabilidade, a porta para o próximo passo da intimidade é aberta. Algo que deveria ser um simples presente. Com a vulnerabilidade exposta, o Rintaro agora busca uma forma de expressar seus sentimentos. E como o padeiro de sua infância, ele escolhe a linguagem mais honesta que conhece, a da criação. O bolo que ele decide fazer não é um presente, é uma mensagem. A pergunta do seu pai, o que você quer que ela sinta ao comer, é a bússola que guia todo o processo. Ele não está assando um bolo, ele está cozinhando uma intenção. E a reação da Kaoruko é a prova de que a mensagem foi recebida. Inicialmente, o bolo é apenas um objeto, um ruído educado, mas no instante em que ela descobre que ele o fez, o objeto se transforma em um símbolo. O bolo se torna a manifestação do tempo, do esforço e do cuidado dele. E a resposta dela, o comer com todo carinho, é a promessa de que ela irá absorver não apenas o sabor, mas o sentimento real. A avaliação final dela é a chave. Ela não diz que o bolo é romântico ou que simplesmente estava muito bom. Ela diz que ele aquece o coração. Ela não sentiu o desejo de um pretendente. Ela sentiu a essência do Rintaro, a sua gentileza. Então, o detalhe final e genial. A família dela também comeu e amou o bolo. E aqui a história nos entrega o simbolismo mais profundo. Este não é um detalhe trivial. É simbolicamente a primeira interação do Rintaro com a família dela. Uma interação que acontece através de um ato de cuidado e que é recebida com aceitação e alegria. É um dos sinais mais sutis e poderosos do amor em seu estado mais completo, a capacidade de nutrir não apenas o indivíduo, mas o mundo ao redor dele. Cada um desses gestos é uma grande faísca. Na próxima cena, na praia, todas essas faíscas estão prestes a acender a primeira chama.
uma praia, um cenário clássico para o florescer do romance. E a primeira a florescer é Subaru, que com a ajuda do grupo, finalmente se permite mergulhar na alegria do momento. Um pequeno, mas significativo ato de cura. Mas a verdadeira catarse acontece depois, no silêncio que se segue à brincadeira com os fogos, quando restam apenas o Rintaro e a Kaoruko. Ela o elogia, agradece por sua gentileza com a Subaru, e essas palavras simples se tornam um gatilho. A mente do Rintaro começa a conectar os pontos, o reconhecimento além dos rótulos, a coragem de pedir ajuda, a nova capacidade de entender o mundo. Tudo isso, ele percebe, tem uma única fonte, ela. É novamente uma epifania, a percepção de que o tempo com ela está acabando e que marcar mais encontros já não é o suficiente. O que ele deseja não são mais momentos, é a continuidade, a união. E em meio a esse turbilhão, a verdade, forte demais para ser contida, simplesmente escapa. Eu te amo. O mundo para, o som se resume a um coração batendo. A expressão da Kaoruko não é de surpresa, ela fica incrédula. E o Rintaro, pego entre o alívio da confissão e o terror da consequência. Essas são as emoções em suas formas mais cruas e honestas. Uma confissão involuntária, nascida não de um plano, mas de uma verdade que se tornou impossível de esconder. E embora o momento seja quebrado, a verdade foi dita. E uma verdade como essa não pode ser ignorada. Ela exige uma resposta, o que nos leva ao palco final dessa jornada, o festival. Após a agitação do festival, o silêncio retorna, e com ele a necessidade de uma resposta. E a resposta da Kaoruko não é um simples sim ou não, é uma história. A destilação do próprio título da série em sua forma mais pura. Ela começa nos contando sobre a garota que ela era, uma flor murcha, passando por um momento difícil, que entrou em uma padaria por acaso. Ela revela como a primeira e misteriosa conversa com o Rintaro a deu um novo sentido. A partir daquele dia, ela começou a se cuidar, a se valorizar. A flor, secretamente, começava a ser regada. Ela descreve suas visitas constantes à padaria como uma esperança de vê-lo novamente. O perfume da flor, ainda tímido, ganhava um aroma mais doce. Então, ela nos leva de volta ao primeiro encontro deles, explicando sua fuga não como medo, mas como a vergonha de uma garota pega desprevenida, e sua volta como um ato deliberado de coragem para conhecê-lo e não deixar as coisas como terminaram. O que a Kaoruko faz aqui é nos dar a sua perspectiva. Ela está preenchendo as lacunas, nos mostrando que, enquanto Rintaro lutava com suas batalhas externas, ela travava sua própria batalha silenciosa de admiração e esperança. E após nos guiar por esta jornada de lembranças, a história chega a seu clímax. A flor, agora plenamente nutrida, está pronta, vestida em yukata, com toda a nobreza e a dignidade que seu nome carrega. Ela se apresenta formalmente a Uruko e a Guri e aceita o pedido dele, dizendo que também o ama. Nós não testemunhamos apenas o começo de um namoro, nós testemunhamos a flor perfumada florescendo com dignidade. E assim a jornada chega não a um fim, mas a um começo. O que Kaoru Hana nos ensina é uma verdade tão simples quanto profunda. A obra nos lembra que as fachadas que construímos, os rótulos que carregamos, eles são frágeis, que a verdadeira força reside na coragem de mostrar nossas raízes, nossas imperfeições. Ela nos provou que a amizade não é um prelúdio para o amor, mas o próprio solo fértil onde ele pode crescer seguro e forte. E finalmente nos mostrou que os sinais mais verdadeiros de afeto não estão nos grandes gestos, mas nos atos silenciosos de cuidado, na linguagem secreta do apoio mútuo. A história do Rintaro e da Kaoruko não é uma fantasia romântica, é quase um manual, um guia sobre como em um mundo barulhento de preconceitos e falsas impressões, a coisa mais corajosa e recompensadora que podemos fazer é simplesmente permitir que nossa verdade floresça. E finalmente conclui essa série aqui no canal. Com certeza Kaoru Hana é o melhor romance de 2025. Acredito que sem sombra de dúvidas. E, obviamente, terá novas temporadas. E a Sala Branca estará aqui para analisá-las. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e me contar o que você achou dessa série de vídeos e do anime. Fui!